Opa, bom dia para vocês aí, programa Café da Manhã, hein? 27 anos no ar, programa bom, danado, né? Quero iniciar esse programa elogiando aqui, enaltecendo a ação do prefeito de Santos, Rogério Santos. De pronto ele tomou atitudes concretas quanto à questão do combate à violência nas escolas. Parece uma onda, né? Parece uma onda que vem assim. De repente, a gente não tinha notícia nenhuma dessa coisa hedionda, né? Que é a agressão a crianças, bebês, inclusive, caso daquela creche em Santa Catarina, adolescentes de 13, 14 anos praticando isso, adultos também, tudo doente, sabe? Todos doentes. Não vou falar que a culpa é da internet, das redes sociais, né? Tem suas influências, lógico que tem, mas elas vieram para ficar, vieram para facilitar a vida da gente e dificultar também, nesse caso, né? Incrível, né? Mas existem mecanismos de controle. Controle disso, não controlar a nossa vida, controlar esse tipo de comunicação nas redes sociais. Porque o que muitos do governo federal quer é controlar o que nós fazemos. Isso não. Nós temos que ter privacidade. Mas o controle dessas redes sociais, desses malucos, desses maníacos, desses monstros, tem que ter. Mas antes que isso aconteça, o prefeito de Santos, Rogério Santos, se antecipou. Ontem já implantou medidas severas e eficazes junto às escolas do município de Santos. Parabéns, prefeito Rogério Santos. Aqui a gente critica quando precisa criticar e a gente elogia quando precisa elogiar. Então, parabéns, prefeito, você saiu na frente. Na segunda-feira, entrevistei o prefeito de São José dos Campos, a cidade mais tecnológica do Brasil. Ele falou que iria estar tomando medidas e o Rogério tomou as medidas. Então, saiu primeiro, Rogério. Parabéns, espero que essas medidas que você tomou para minimizar ou eliminar essa violência brutal contra nossas crianças, no lugar mais sagrado que é a escola, onde eles vão buscar o conhecimento e a convivência também, não seja afetado por esses monstros que agem aí isoladamente. Bom dia para vocês. Bom dia, Amanda. Bom dia, Zaidan. Bom dia você aí de casa. Nós seguimos aqui sempre ao vivo de segunda a sexta-feira, pela TV aberta no canal 48, pela NET Claro no canal 522 e pela Vivo TV no canal 518. Nós também estamos sintonizados pela rádio Praia FM, pelo 106.1, a melhor onda do litoral. Então, se você estiver aí nos assistindo do sofá da sua casa ou nos ouvindo pela rádio do seu carro, manda uma foto sua pra gente, uma foto do seu café da manhã, interaja conosco, manda uma pergunta para o nosso convidado através do número 1399666000. 1399666000. E nós também estamos online, ao vivo, através do nosso canal no YouTube, Café da Manhã. Lá você pode enviar as perguntas e interagir conosco durante os intervalos. Então, a gente segue aqui conversando com você durante o intervalo no nosso canal do YouTube, Café da Manhã. E eu gostaria de ressaltar aqui, Zaidan, a gente tem as informações da Prefeitura de Santos, das medidas que foram tomadas. Houve a criação de
de um aplicativo de acionamento de botão de alerta, ampliação da ronda escolar, ampliação da segurança por inteligência artificial diretamente do Centro de Controle Operacional, ampliação das equipes de fiscalização, liberação de horas extras para a segurança, intensificação do patrulhamento com agentes especializados, além do canil da guarda também, que todos os meios de segurança do município estão aí atuando nas escolas da cidade de Santos. Tá certo. Parabéns, Rogério, é isso mesmo. Todo mundo fala botão do pânico, mas não é botão de pânico, não. Acho que pânico dá uma sensação estranha esse negócio. Botão de emergência. Isso é ótimo. E a cidade também vai contratar, por meio de licitação, seguranças particulares para ficar dentro das escolas. Tá certinho. Nosso convidado de hoje é Bruno Orlandi, ele que é vereador licenciado e está é secretário de Assuntos Portuários e Emprego do município de Santos, Grande Santos, capital da região metropolitana. Aí, Orlandi, bom dia para você, cara. Grande Zaidan, bom dia, meu irmão, tudo bem? A satisfação enorme estar aqui no programa Café da Manhã mais uma vez. Infelizmente, não presencialmente aí com você, porque esse café é uma delícia, mas não vai faltar oportunidade. Tá bom. Como se você tivesse... Sinta-se aqui sentado nessa cadeira que sentou o Mário Covas, dia 17 de fevereiro de 1996. Isso é uma honra enorme. Bruno Orlandi, Porto de Santos, Porto do Guarujá, né? Também a gente pode estender até um pouco para Cubatão também. Cubatão que precisa desenvolver, né, a sua atividade portuária. Tem potencialidade para vários berços de atracação também, né? Mas vamos indo. Eu entrevistei aqui o secretário de Cubatão e ele estava falando sobre isso. Mas vamos falar sobre o Porto de Santos. Primeiro eu quero falar, Bruno, em 2000, o Papa foi prefeito de 2005 a 2012, né? Foi exatamente. Isso, né? Isso. Acho que 2006 ou 2007, o Papa assinou um protocolo de intenção com a autoridade portuária daqueles armazéns do Valongo, acho que do armazém 1 a 8, para revitalização, que ali é meio fantasmagórico, sabe? Uma coisa meio que abandonada. Parece que aquilo é cemitério de restos de navio abandonado, de embarcação abandonada. E daí foi feito esse protocolo de intenção. Até na época eu entrevistei o prefeito Papa e ele falou que iria fazer um modelo do Porto Madeiro, parecido com isso, né? Que é bonito aquilo, desde que revitalizado. Bom, passaram-se já 15 anos. O que aconteceu até agora com isso, Bruno Orlandi? Vamos lá. À época, o Papa, de fato, tinha um projeto muito bacana para a área, uma revitalização, enfim, feito a inúmeras mãos, tinha esse protocolo de intenções, mas me parece que faltou recurso do governo federal. E aí o município não conseguiu, à época, com o Papa prefeito, avançar nesse quesito. Felizmente, trago aqui boas notícias. Nós assinamos recentemente um TAC, Ministério Público, e participaram desse TAC a Prefeitura de Santos, a Autoridade Portuária, uma empresa que terá algum custeio desses valores, e também tivemos o próprio Ministério Público assinando também esse TAC, para que houvesse, e de fato haverá, a revitalização dos terminais do Valongo. Já numa primeira fase, o terminal do Valongo número 4 será revitalizado, o número 7 irá para o lugar do número 5, porque tem uma questão histórica envolvendo ele, e aí sim será revitalizado. Será criada uma praça pública e também uma recolocação da atual Casa de Pedra, ela será remanejada de lugar. Posteriormente, numa segunda fase, também a revitalização dos armazéns 1 ao 3. Então, nesse mesmo documento, já foram assinados e em breve
a gente vai começar com obras e vai avançar nesse sentido, a revitalização do Parque Valongo. É um anseio muito grande para a cidade, como você falou, só dessa última notícia tem mais de 15 anos, e o município espera ansiosamente. É uma área central de Santos, necessita de investimentos, ela tem de ser revitalizada, e nada melhor do que começar pelo Valongo, que foi por onde nasceu o Porto de Santos, nasceu a cidade de Santos, são os armazéns do Valongo. Também existe um estudo de levar para lá os navios de cruzeiro, a parada dos navios de cruzeiro? Existe sim, Zaidan, mas esse trabalho já é mais vinculado ao governo federal, que tem a competência federal do Porto de Santos, seria uma troca de áreas, existem estudos hoje no Ministério dos Portos e Aeroportos, e há uma expectativa, assim, dessa migração, porque de fato faz muito mais sentido você ter um terminal de cruzeiros, de passageiros, em frente a uma área histórica, a própria Secretaria de Turismo fica lá, o Museu Pelé, você tem uma estrutura muito melhor para recepcionar o nosso turista. E dependemos hoje de uma autorização, uma questão de equilíbrio contratual entre o arrendatário, que seria o Concais, o terminal de passageiros, com a autoridade concedente, que é o governo federal, é a Autoridade Portuária de Santos. Qual o prazo para a execução disso? E você tem um valor do montante desse TAC aí para executar nessa primeira fase das obras? Zaidan, cortou aqui um pedaço, mas me parece que você está falando do TAC do Parque Valongo, né? Se for isso, esse primeiro montante agora, esse primeiro valor, nós estamos falando de investimento na casa de 15 milhões de reais, e esse valor a gente já começa, na verdade, as obras, o nosso objetivo é começar ainda esse ano para entregar a primeira fase no ano que vem. E aí o projeto total a gente espera entregar até 2026. Tá bom. Pelo menos a gente já está vendo uma luz no fim do túnel, né, Bruno Orandi? Até 2026 também a gente já tem um reposicionamento do terminal de passageiros, de navio de cruzeiro. Aí a gente já depende do governo federal, tá, Zaidan? Nosso objetivo aqui no município, de fato, é levá-lo para lá, mas quem pode autorizar isso é o governo federal. Em relação ao TAC, não. O TAC já está assinado, as obras já começam esse ano, a primeira fase entrega no que vem, e a segunda fase, para finalizar tudo isso, terminaria em 2026. Então, uma perspectiva super positiva, um cronograma já iniciado, a gente tem absoluta convicção que consegue entregar isso no prazo adequado. A migração do terminal de passageiros ainda demanda autorização, mas creio que uma vez autorizado, algo em torno de 3 anos para que a operação possa ser iniciada nesse novo local. Bom, eu vou pedir uma entrevista com o ministro dos Portos e Aeroportos, que é nosso aqui, da nossa região, foi prefeito de São Vicente, mora aqui na nossa região, né? Então é mais fácil. Eu vou pedir uma entrevista aí com o Márcio França para a gente ver essa questão até do reposicionamento dos navios de cruzeiro, né? Bruno Orandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, a gente vai fazer uma parada pela TV aberta e pela Rádio Praia FM, mas nós permanecemos nas redes sociais aí com você também ao vivo. Amanda? Seguimos com as interações pelas nossas redes sociais. O Eduardo Quaresma mandou aqui: parabéns, Zaidan, por esse programa que carrega tanta credibilidade há 27 anos. O Sérgio Maneira, ele é campeão mundial de Muay Thai na Tailândia. Ele mandou aqui: bom dia para o vereador. Bom dia. José Manuel mandou aqui: parabéns, Bruno, Zaidan e equipe nota 10. Vereadora, eu tenho uma dúvida referente à diminuição da exportação da carne vermelha. Houve aí aquele fenômeno da doença da vaca louca. Muitas pessoas acharam que o preço da carne diminuiu devido a alguma medida do governo federal, mas, na verdade, foi por causa dessa doença aí que acabou afetando toda uma leva, né, um lote de carnes. Você pode explicar um pouquinho sobre esse assunto? Existiram. É um questionamento seu, Amanda, ou de algum telespectador, só para eu poder aqui acompanhar. Pode responder, vereador. Acho que ele não escutou. A dúvida é minha. Então perfeito. Então é você mesmo.
Amanda, o que aconteceu? Existiram alguns países que fizeram alguns questionamentos sobre a questão da carne brasileira, em especial no tocante a algum tipo de doença, enfim, essa questão da vaca louca que foi discutida. Essas questões já foram superadas e hoje, inclusive, já saiu, na última semana, a autorização da Rússia para que eles tivessem embarque da carne. Então, a gente acredita e a expectativa é que continue crescendo sem parar, enfim, nos ritmos que vinham anteriormente, a exportação da carne brasileira. A perspectiva é muito positiva, mas essa diminuição veio de fato ao embargo por conta do laudo, enfim, de alguns critérios operacionalizados com a carne que chegou lá. Tá certo. Nós voltamos ao vivo pela TV aberta aí, canal 48, todo o litoral paulista, também pela Claro TV, canal 522, Vivo TV, canal 518, em toda a Baixada Santista. Ó, Zaidan, você pensa que é só você que tem um cafezinho aí, né? Olha aqui, ó. Você não veio aqui, eu vou tomar no seu lugar, mas ó, aqui, ó. Aqui tem pão de queijo, ó. Tem bolo, tem bolo, ó. Bolo, olha aí, ó, tá vendo? Ó, você não tem aí, aqui tem. Eu não vou fazer uma reunião virtual com você, não. Só presencial, galera. O vice-governador, hoje cedo, falou, Zaidan, tô com saudade, o Felício Ramucho. Me chama logo aí que eu já quero comer aquele pão de queijo aí, Zaidan. Bom. Tá bom. O vereador Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. Secretário, como é que foi a temporada de cruzeiro aí que termina agora, praticamente, semana que vem, né? Não, dia 26 agora, no fim do mês, né? Como é que foi? Zaidan, foi espetacular. Os números do município de Santos, na verdade, do nosso terminal de cruzeiros, são excelentes. A temporada foi um recorde dos últimos 10 anos, muita gente passou por aqui, navios lotados, um trabalho imenso, obviamente, é um trabalho articulado a inúmeras mãos, a cidade cresce, o porto cresce, na verdade o Brasil, né, o maior terminal de passageiros do Brasil está aqui na nossa cidade, então os números são excelentes, o desempenho da área de cruzeiros foi muito bom para a cidade, e a nossa perspectiva é que ano que vem seja ainda melhor. Então a temporada se encerra agora, dia 16 de abril, o último navio desembarca aqui do Porto de Santos, e nós só temos motivos para nos orgulhar, para comemorar mais esse desafio vencido e nos preparar para que a próxima temporada seja ainda melhor do que a temporada desse ano. Você tem números de passageiros que passaram por aí, secretário? Olha, só para você ter uma ideia, Zaidan, a gente está falando hoje de 560 mil turistas em Santos. Olha só o quanto isso impacta. A gente concentra 60% da movimentação de passageiros de navio de cruzeiro aqui no município de Santos. Você imagina, só para a gente fazer um comparativo, 560 mil turistas é maior do que a população da cidade. Isso para uma temporada é espetacular. A gente tem uma vocação natural, que é o turismo, mas articulado com um terminal de passageiros, com um cruzeiro, a gente consegue dar a experiência para o turista santista de conhecer inúmeros lugares no Brasil e no exterior. Nós temos navios aqui que chegam aí a Buenos Aires, Montevidéu, Punta del Este, então é uma expectativa extremamente positiva e que é um resultado maravilhoso. O santista aproveita, obviamente, né, o cidadão santista tem o privilégio de ter o maior porto da América Latina no quintal da sua casa, mas também tem a vocação de receber os turistas e colocar tudo de melhor que a cidade tem, poder usufruir da nossa realidade. Então, o Porto de Santos hoje, na área do turismo, se desenvolve cada vez mais e essa temporada de cruzeiros é um reflexo disso. Secretário, 560 mil passageiros, turistas passaram por aí, né? Eu sei que o senhor não é o secretário de turismo, né? O senhor é o secretário de assuntos portuários, mas desses 560 mil passageiros que passaram nessa temporada, que dura mais ou menos aí 5 meses, né, por aí, né, secretário? O que ficou em Santos? O que circulou por Santos e região? Vocês têm esse número desses passageiros? Porque a gente sabe que cada passageiro desse
no mínimo é um ticket médio aí que gasta na cidade de entre 150 e 200 reais. Se a gente for multiplicar por isso, mas o que ficou na região aí? Vamos falar de Santos, né? Se eles chegaram 2 dias antes, 3 dias antes, se quando desembarcaram ficaram mais alguns dias. Você tem esses números? Olha, Zaidan, eu não tenho esse número aqui na secretaria, porque, como você bem falou, a Secretaria de Turismo que acaba trabalhando com isso. Mas o que eu posso te afirmar é que a gente tem um reflexo super positivo na cidade em inúmeros aspectos que eu vou te pontuar. Primeiro deles, o ISS decorrente dessa receita. O ISS é municipal, é um valor que fica para a cidade, para os cofres públicos, para que a gente possa reinvestir isso em turismo, em educação, em saúde, em segurança, e o município tem feito muito, como você falou no início do programa, através do nosso prefeito Rogério Santos, que coloca não só a segurança, mas em especial as crianças como prioridade desse governo, é o futuro da cidade. Então é importante destacar isso, mas também o turista que aqui fica, ele vai em restaurantes, ele vai em bares, ele utiliza táxis, transporte de passageiros através de aplicativos, ele utiliza também muito o sistema aqui hoteleiro, às vezes o nosso passageiro, o nosso turista, ele vem de Minas Gerais, de Mato Grosso, do interior de São Paulo, e ele quer ficar uns dias a mais na cidade, então ele utiliza um hotel, chega antes ou fica tempo depois, muitas vezes vem de carro, então utiliza o estacionamento. Tudo isso faz gerar cada vez mais emprego na cidade, faz girar a economia, renda na mesa das pessoas, e isso significa aumento de dignidade, significa que cada vez mais a gente tem um mercado de trabalho qualificado e significa que as pessoas que aqui estão trabalhando têm renda, têm salário, têm emprego, e isso é comida na mesa, isso é dignidade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o mercado de turismo cresce no Brasil e no mundo, e não é diferente em Santos, onde o turismo de passageiros, de navio, de cruzeiros, alavanca demais a nossa economia local e tem um reflexo direto no nosso cidadão santista. Como nós somos uma região metropolitana, né? Se esses 560 mil passageiros, né, eles circularam pela região metropolitana, ou seja, só chegaram no dia para embarcar e no dia que desceram já foram embora também, entendeu? Na verdade, nós temos as duas vertentes, tá, Zaidan? Nós temos algumas pessoas que chegam aqui, embarcam, acabam almoçando eventualmente, e logo depois retornam, depois do desembarque às suas cidades, e outras que ficam na região. Algumas querem conhecer a cidade de Santos, outras vão ao litoral mais norte, Guarujá, Bertioga, outros ficam mais para o litoral sul, caminhando para São Vicente, Praia Grande, existe sempre essa possibilidade. E alguns ficam aqui em Santos mesmo. Alguns passeios via receptivos englobam inclusive a capital, e é importante fazer um destaque que, em especial neste ano de 2022, o nosso Museu Pelé foi intensamente visitado. Nós chegamos a ter aqui num número no fim de semana que eu acompanhei, 18 ônibus saindo, 4 foram para outros passeios e 14 para o Museu Pelé. Tamanha grandeza, né, do Pelé, jogou aqui no nosso Santos Futebol Clube, uma referência na cidade, no mundo, e o Pelé, obviamente, é o atleta do século, é o nosso jogador de futebol mais famoso do mundo inteiro, e não é uma coincidência que neste momento, né, que a gente perdeu o Edson, né, mas eternizou o Pelé, nós tivemos aqui um recorde de visitação no Museu Pelé, em especial daqueles que estavam nos navios de cruzeiro. E a expectativa, Zaidan, é grande, porque olha a informação que chegou aqui. O Porto de Santos receberá o maior navio de cruzeiros da história a navegar no país na próxima temporada. É o MSC Grandiosa. Exatamente isso. Hoje a gente tem, o Zaidan e a Amanda, uma crescente de navios aqui ano após ano, tá? MSC já falou que vai trazer na próxima temporada esse navio que será o maior de toda a história aqui no Porto de Santos, né, dos navios de passageiros. Então, uma perspectiva muito positiva, e existem outras novidades chegando, tá? Eu não tenho autorização ainda para passar, mas tenho convicção que a temporada do próximo ano vai ser um diferencial na nossa cidade, e levando em consideração que é um setor que cresce imensamente. Só no Brasil,
o setor de navio de passageiros injetou algo em torno de 3,6 bilhões na economia. Então, vocês imaginem o impacto disso no Brasil. É um orçamento de Santos, né? Um orçamento Exatamente. anual. 3,7 de Santos, né? Um orçamento anual. Agora, vereador, secretário, é sempre o meu eterno vereador, meu amigo Bruno Orlandi, né? Então, desculpa eu falar vereador, eu confundo. Imagina, uma honra enorme para mim. Secretário, eu ainda insisto, secretário, se existe alguma campanha por parte do município de Santos ou por parte mesmo do Condesb aí, se é que ainda está atuante, porque eu nunca mais ouvi falar em Condesb, né? Se tem alguma campanha, algum projeto em andamento para que essas pessoas que se utilizam desses cruzeiros aí, que é mais de 500 mil de passageiros, se eles acabam sendo estimulados a visitar a região. Existe sim, Zaidan. A Secretaria de Turismo, através da secretária Célia, ela participa de inúmeras feiras, fóruns, inclusive na internet, fazendo divulgação específica e com o receptivo da cidade, para que as pessoas que estejam no navio de passageiros fiquem na cidade, seja chegando antes, porque aqui E é importante destacar isso, tá, Zaidan? O navio de passageiro em Santos, ele atraca e desatraca. Aquelas escalas pontuais onde o cara pernoita, como é muito comum em Buenos Aires, não é tão comum aqui em Santos. Então, via de regra, o nosso passageiro que fica na cidade de Santos, ou ele chega antes, ou ele fica depois de desembarcar do navio de passageiros. Este passageiro da escala, que é aquele que faz só um passeio, como acontece em Búzios, Ilhabela, Rio de Janeiro, já é mais difícil aqui no nosso porto. A característica local é outra. Existe também, mas em menor escala. Agora, este outro passageiro que chega antecipadamente ou que fica posteriormente ao desembarque, esse tem um estímulo enorme da Prefeitura de Santos, através da secretária Célia, que participa de inúmeros eventos por todo o Brasil para poder divulgar o município de Santos, divulgar a região e fazer com que as pessoas que venham para cá para os passeios de cruzeiro também conheçam a cidade, também conheçam a região, de maneira que aproveitem toda a vocação turística aqui da nossa Baixada Santista. Temporada de cruzeiro 2023-2024 começa quando, secretário? Me parece que em outubro agora de 2023 já se inicia a temporada de cruzeiros. Parece também que o período vai ser um dos maiores da história. E aqui a chegada do MSC Grandiosa, que será o maior navio da história de Santos, com outros atrativos que em breve vão ser disponibilizados para todos na mídia. Tenho convicção que será um ano histórico para a temporada de cruzeiros na cidade de Santos e, por que não dizer, no Brasil, já vista que 60% dos passageiros atracam e desatracam aqui do Porto de Santos. Tá certo. Tá certinho. O secretário Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários de Santos, esses dias eu estava entrevistando o prefeito, ex-prefeito de Praia Grande, hoje deputado federal, Alberto Mourão, e ele me falou que o projeto Andaraguá, que você deve conhecer muito bem, um projeto lá que vai gerar 10 mil empregos, com retroporto, não porto, retroporto, grande parque industrial com pista de pouso de aviões de carga, está caminhando, que ele, como deputado, agora vai dar uma força maior, que é verdade, é bom isso daí para a região, né, secretário? E Santos também tem a parte insular e tem a parte continental, né, de Santos, que insular, eu acho que é 16 quilômetros quadrados, em torno disso, né, e a área continental, que é uma imensidão aí, né, faz divisa com Cubatão, divisa com Bertioga, divisa com São Vicente, divisa com Guarujá, faz divisa com tudo e com até lugar. Também pensa numa área de retroporto e alguma zona de processamento de exportações, aquelas ZPS criadas que não implantadas ainda na nossa região?
Com certeza, Zaidan. Nós temos uma expectativa muito positiva, tá? De criar uma ZPE na área continental de Santos. Todo mundo sabe que os portos do mundo se desenvolvem demais quando tem uma indústria perto. E o maior incentivador para se ter uma indústria ao seu lado é a questão da logística, que diminui demais quando você tem um frete muito mais perto, e também o incentivo fiscal. E a zona de processamento de exportação, a ZPE, é um fator que modifica uma realidade. Nós sabemos que no mundo temos mais de 5.000 ZPEs, na China é uma verdadeira referência, os portos chineses cresceram demais por conta disso, e a expectativa é que a gente possa trabalhar aqui no município de Santos no mesmo sentido. Esse incentivo fiscal traria para cá indústrias com alto valor agregado e baixo impacto ambiental, e fará com que a zona da área continental de Santos se desenvolva demais. A expectativa ali é de gerar inúmeros empregos, o grande empregador no Brasil é sempre a indústria, então quanto mais indústria perto, mais emprego você gera. A questão da indústria ser perto do porto impacta demais na logística, e esse impacto, ela faz com que o preço seja reduzido. Quando você diminui o valor de frete, o valor da logística, este valor agregado, todo mundo que é do setor conhece, sabe dizer que o impacto maior é o preço, e preço é competitividade. Quando a gente faz este tipo de arcabouço estrutural, a gente faz com que o Brasil se coloque numa balança comercial muito mais favorável. E aí a cidade de Santos cresce juntamente, cresce toda a região. Você falou do empreendimento Andaraguá, eu tive Cursini recentemente, e é muito importante que a Baixada Santista se desenvolva em todos esses aspectos, seja no aeroporto de cargas em Praia Grande. O Mourão é um deputado que tenho certeza vai fazer a diferença em Brasília, lutando muito por esse empreendimento. Nós temos o aeroporto civil no Guarujá, o ministro Márcio França já fez alguns aportes importantes, o secretário Adalberto tem lutado muito para que se torne realidade. Nós temos o porto de maneira geral, tanto aqui de Santos quanto do Guarujá, que são as duas margens que trabalham. Nós temos também na margem esquerda a parte do Porto de Santos, mas a parte do Guarujá também importantíssima, e esse trabalho conjunto vai fazer com que a região cresça. O Batão também pode ser um grande incentivo da área industrial, um grande incentivador da área industrial, para que a gente tenha a nossa região da Baixada Santista desenvolvida. Quando a gente consegue agregar transporte de carga via aérea, transporte de passageiros via aérea, transporte de carga via portuária, transporte de passageiros via portuária. Quando a gente tem o modal rodoviário funcionando, estradas a contento, uma terceira pista de imigrantes, uma ligação da capital com o litoral sul, quando a gente fala do modal ferroviário, que tem avançado muito e precisa avançar ainda mais, a gente consegue estabelecer uma estrutura moderna para a Baixada Santista, para atender de verdade as melhores cargas, os passageiros que aqui vêm, e com isso a gente coloca sempre Santos na vanguarda, sempre a Baixada Santista na vanguarda, com o desenvolvimento necessário, com os investimentos necessários, que no final do dia eles acabam virando qualidade de vida para todo cidadão da Baixada Santista. Falando ao vivo com Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários, a gente vai fazer mais um intervalo, é o último intervalo, e a gente permanece nas redes sociais. Tem muita gente aqui no WhatsApp, mas depois do intervalo eu volto com você. Seguimos com as interações pelas nossas redes sociais e eu tenho aqui um questionamento para o secretário referente à empregabilidade das mulheres na cidade de Santos. Houve um levantamento que mostrou uma equidade, né, na empregabilidade de ambos os gêneros. E eu achei isso muito legal, que Santos é a cidade que tem a maior igualdade em número de empregos, tanto para as mulheres quanto para os homens. Houve algum projeto de inserção da mulher no mercado de trabalho na cidade? Como vocês trabalharam para alcançar esse resultado? Olha, Amanda, na verdade a gente tem trabalhado bastante aqui no município de Santos na geração do emprego de maneira geral. Fizemos algumas ações pontuais em relação à mulher, em especial no último mês de março, que foi o Dia Internacional da Mulher. Algumas ações acompanhadas, inclusive, da nossa vice-prefeita, que é secretária de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher aqui no município de Santos. E aqui nós conseguimos juntar um número expressivo de mulheres para qualificação profissional e reinserção no mercado de trabalho. E é importante destacar a competência da mulher, Amanda. Você está aí hoje, você representa as mulheres nesse programa no dia de hoje, e aqui na Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego não é diferente. Nós temos um número expressivo de mulheres trabalhando no nosso dia a dia e que fazem a diferença.
Então é importante ouvir, é importante estar atento e, obviamente, dar toda a oportunidade para que as mulheres possam desenvolver. Afinal de contas, se nós estamos aqui hoje, é porque nós tivemos uma mãe, é porque nós tivemos uma mulher que dedicou a sua vida para a nossa existência. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a mulher faz toda a diferença na sociedade e nós temos que lutar para que esses direitos sejam iguais, para que haja equidade, porque no final do dia, quando a gente olhar adiante, a gente vai perceber que homens e mulheres trabalhando juntamente têm muito mais condições de entregar uma sociedade mais justa e igualitária. Muito legal. Eu lembro nessa pesquisa que nós fizemos que as únicas cidades da Baixada Santista que tinham essa igualdade de empregos entre os gêneros era Santos e Praia Grande. Então, é muito legal saber que pelo menos um pouco dessas cidades aí da nossa Baixada Santista tem esse trabalho com as mulheres, né? Voltado para as mulheres. Aliás, Amanda, se me permite, eu queria aproveitar essa oportunidade. Muitas vezes a gente acaba acompanhando programa de televisão, programa de rádio, no dia a dia, mas eu quero fazer hoje uma referência especial aos funcionários, aos servidores que estão aqui na Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Emprego, aqui de Santos. A gente sabe que, via de regra, é o secretário que dá entrevista, é o secretário que acaba sendo a cara de um trabalho, mas esse trabalho só é feito com muita gente lado a lado, trabalhando, se esforçando, dando, de fato, a sua entrega, muito suor para que isso aconteça. Então, quero fazer um reconhecimento público de todos os servidores aqui da Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Emprego pelo trabalho e dedicação que fazem. Tenho absoluta convicção que não fossem eles, no dia a dia, fazendo o seu trabalho, fazendo essa entrega, a Secretaria, o município não teriam a grandeza que tem hoje, não teria a relevância nesse âmbito, por todo o trabalho que fazem. Então, o reconhecimento público aqui, os meus parabéns e muito obrigado a todos os servidores que compõem essa secretaria. As pessoas participando pelo WhatsApp, né? O pessoal da padaria Nova Seara assistindo ao vivo aí, né? Convidando você para tomar um café na padaria Nova Seara. Você conhece aí bem, né? O Bruno, mandou um abraço para ele. Ali a turma da Nova Seara é um espetáculo. O café lá olha, vou dizer, viu? É uma briga boa, o café daí, o café de lá, estrutura diferenciada, viu, Zaidan? E o Antônio Assis, de São Vicente, ele diz: bom dia, Zaidan, Amanda, equipe maravilhosa e entrevistado. Gostaria de saber do secretário, pode falar sobre a falsa passarela, se vai ser feito outra? E ela deve estar se referindo, Zaidan, a uma passarela aqui da Alfândega de Santos, que foi um investimento. Logo que eu cheguei aqui, foi feita a entrega dessa passarela, tá? Ela foi estruturada um pouco antes da minha chegada, mas teve um trabalho de todos envolvidos ali com muita seriedade. O que aconteceu em alguns aspectos, como o motor do elevador, como uma passagem dentre as escadas, ali dentro dos degraus da escada, que acabam possibilitando algumas pessoas que inconvenientemente ficam embaixo, tentando olhar as mulheres que ali passam, enfim, de maneira muito indiscreta. O que aconteceu? Foi feita uma reunião com a empresa que entregou a passarela e com a autoridade portuária para que fosse revisto todos os pontos que estavam com problema. Então, foi autorizado o fechamento desses degraus, o motor, se não foi trocado ainda, já está sendo, foi feita uma reunião com a autoridade portuária para a troca do motor, porque o elevador não estava funcionando a contento, entre outros pontos, em especial aquele espaço onde o pessoal coloca a bicicleta. Não ficou uma largura adequada, isso aí não está de acordo com a dignidade que as pessoas têm que ter, e uma luta muito grande. Então, foi feita uma reunião, a autoridade portuária pontuou isso com a empresa que fez a obra e prontamente essa empresa se colocou à disposição para reconhecendo esses erros e fazendo os acertos necessários para uma entrega de uma obra que tem que funcionar. Então a expectativa é que assim que esses pontos forem superados, a passarela funcione de maneira a atender todos aqueles que dela necessitam. Uma obra não pode ser feita para ficar bonita, ela tem que ser feita para ser funcional. Então eu acredito que com todos esses acertos que aconteçam em breve, devem estar em fase final, a gente consiga atender toda a população que necessita dessa passarela, que foi feita,
diga-se de passagem, Zaidan, para que as pessoas não passem mais sobre o trilho do trem. No passado existiu ali muito acidente, algumas pessoas, infelizmente, chegaram a óbito. Então, a ideia é que com essa passagem de nível, a gente tem uma passarela e essa passarela atenda as pessoas com segurança. Esse foi o objetivo da obra e a participação de todos é fundamental para que a gente, de fato, tenha uma passarela que atenda com dignidade a todos os seus usuários. Vou fazer um comentário. Uma esculhambação essa passarela do jeito que está, vereador. Olha, uma coisa de doido. Não são poucas as reclamações que chegam aqui para a gente, sabe? Parece que no Brasil se faz obras para entregar para durar um mês, tá? Porque aquele elevador, são poucas as vezes, aliás, eu nunca vi ele funcionar, tá? Nunca vi ele funcionar. Se funcionou foi no dia que entregou. Como o senhor falou também, um trilho para passar bicicleta, outra coisa inadequada. Quer dizer, vamos fazer a obra, entrega, acabou. Povo que se vira, sabe? Porque quem fez não usa aquilo. Essa é a verdade. Nem experimentou usar para ver se funcionava, sabe? Eu acho que você está no seu papel aí, cobrar, a autoridade portuária também cobrar, já deve ter sido pago aquela obra no mínimo, faz tempo, né? Que ficou uma esculhambação a obra, não funciona, essa é a verdade. E, por outro lado, precisa ter uma passarela mesmo. É como você falou, ali é um perigo. E o volume de pessoas que circula ali é grande, não é pouco, não. Cada balsa que desce é 100, 200 pessoas que passam ali de meia hora ou até menos disso, sabe? Acho que precisa ser cobrado mesmo, secretário. Não, e foi isso mesmo, viu, Dedão? Existiu a cobrança, a autoridade portuária também cobrou, e é importante colocar que a empresa que realizou a obra também se colocou à disposição para solucionar o problema, viu? Eu acho que é minha obrigação ser transparente nesse aspecto. Foi conversado com todos os atores, cada um assumiu a sua responsabilidade para poder acertar e superar esse desafio. Então, a perspectiva é que, de fato, se resolvam as questões, em especial esses pontos que eu coloquei aqui, porque, acima de tudo, está o respeito ao cidadão santista, a dignidade que ele precisa ter e deve ter, e, obviamente, o respeito ao usuário, que no dia a dia tem que utilizar aquela passarela de maneira eficaz, para que tenha condições de atravessar de um lado ao outro em segurança e sem correr nenhum risco. Imagina um cadeirante indo utilizar aquela passarela hoje. 4 para carregar a cadeira, escada acima e escada abaixo, sabe? Uma coisa de doido. A dona Edith Brito está dizendo parabéns pelo programa, muito bom programa. Cadê a fotinha aí, ó? A bonitona a dona Edith aí, ó. O Marcos também, ele é de Bertioga, falou, secretário, pela a extensão enorme da bacia fluvial que compõe aqui os municípios da Baixada Santista, não dá para montar um tipo de um turismo fluvial na região? É um trabalho importantíssimo, sim, Marcos. A gente esteve falando, inclusive, disso ontem, não só o turismo, viu? Quando a gente fala de transporte de passageiros, mobilidade urbana, nós temos aqui um berço importantíssimo e que há essa possibilidade. Logicamente, são investimentos, a gente sabe que a competência disso é estadual, os valores envolvidos são altos, mas é uma ideia muito bacana, um projeto importante e que tem que ser dado o devido devida atenção a isso para que a gente possa desenvolver. De fato, vale a pena e é importante estar em pauta, estar no radar para que a gente possa conversar com os órgãos responsáveis e tentar transformar isso em realidade. Tá certo. Secretário, o senhor é santista? Você está me perguntando se eu nasci em Santos ou se eu torço para o Santos, Zaidan? Se torce para o Santos? Eu sou campeão paulista, Zaidan, eu sou palmeirense. Não, porque o Santos hoje está alegre também, ganhou, né, do Botafogo. O Santos que vem numa draga danada aí, né? Mas vai ter o rei do gado. O Santos contratou o rei do gado agora. E eu vou ser muito sincero, Zaidan. Vocês estão falando aqui do Santos, palmeirense, lógico, né? O pai, avô, família italiana,
Mas a gente tem um carinho muito grande pelo Santos, né? Estamos aqui o tempo todo, fui à Vila inúmeras vezes, enfim, inúmeros amigos ali. Obviamente é o time da cidade, tem um coração enorme, não há o que se dizer, né? Não tem como você não ter uma relação muito próxima com o Santos Futebol Clube, time de Pelé, enfim, e tantos outros astros aqui do nosso município. Secretário. E depois de amanhã o Santos vai fazer 111 anos, hein? Beleza. E para comemorar isso daí, o Santos contratou o Rei do Gado. Cara bom, viu? Bruno Mezenga. Agora o Santos vai, viu? Agora vai. Bom dia, Murilo. Bom dia, Zaidan. Bom dia para todo mundo aí da bancada do Café da Manhã. Contratou, anunciou oficialmente hoje de manhã, agora há pouco, alguns minutos. E ontem venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, 2-0, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Santos está voando, tá, Zaidan? Respeita. Não, eu adoro o Santos. Sou corintiano, mas eu torço pro Santos. Não pro Santos cair, pro Santos ir para cima. Entendeu? E eu sei que agora, além do Rei do Gado, né? Que infelizmente o Água Santa não foi campeão, né? O Palmeiras massacrou o Água Santa. Coitado do Água Santa, deu até dó. Ontem não, segunda-feira, primeira pessoa que me liga de chamada de vídeo, o prefeito de Ilhabela com a camiseta do Palmeiras, caneca do Palmeiras, um monte de troféu do Palmeiras e um papel assim surrado, que a avó dele escreveu que em 1951 o Palmeiras tinha sido campeão mundial. Aquele papel que está assinatura, a avó dele deu para ele. Mas ele tirou uma com a minha cara, aí, 4-0. Pô, Zaidan, eu tava lá, viu? Torcemos, mas não deu. Tava lá? Sorte sua, meu palmeirense. Diga, Murilo. Sorte do palmeirense. Hoje em dia é o que tem. É isso mesmo. E escuta, qual o patrocínio que o Neymar trouxe para o Santos aí? Porque o dinheiro dele ele não quer pôr. Mas qual foi o patrocínio? Não. Eu acho que é a casa de aposta que patrocina ele próprio. É algo nesse sentido. Acho que o pai dele ajudou a trazer também. É algo nesse sentido aí, Zaidan. Vamos ver se o Bruno Orlandi já jogou bola na vida? Já, pô, gostava muito, até o joelho machucar aqui, gostei muito. Quero, inclusive, voltar, mas preciso resolver esse meu problema aqui do cruzado anterior. Mas, pô, uma paixão enorme. Inclusive, eu participava de algumas manhãs esportivas lá no Santos Futebol Clube, pô, era uma alegria. Por que eu falo que a gente tem um carinho? Convive a vida inteira, não tem como não ter. A guia, obviamente, é a praia, né? Sim. Futebol na praia, quem gosta de jogar, nossa senhora, isso é um privilégio, só quem nasce no litoral sabe. Então, 50 contra 50. E aquele golzinho pequeno. Aquele gol caixote, hein? Jogava no paralelepípedo também, perdeu muito tampão de dedo. É assim, aqui no litoral. Secretário, um abraço. Bom falar com você, Bruno. Um abraço, Aidão, um abraço, Murilo. Obrigado pela oportunidade, pela participação. É sempre importante poder fazer um pouquinho de prestação de contas no nosso trabalho. Contem conosco. Legal, muito bom isso daí. Amanhã, o entrevistado de amanhã é o presidente da Câmara de São Vicente, Adilson da Farmácia. Eu vou ver se ele faz um... É da farmácia ou alfaiate ele? Alfaiate? Ia pedir para ele fazer um terno para mim, mas vai dar uma receita de vitamina para mim amanhã. Adilson da Farmácia. Boa. Bruno, Murilo, bom programa para você aí. Um abraço. Tchau. Valeu, Zaidan. Até amanhã.